Bom, aí é só uma introdução, não tem nem muito o que comentar, né? Ele está falando, vamos falar do eu, né? Porque o Freud, que na teoria do Freud é o ego, né? O ego aqui é traduzido como eu. Ele fala assim, é o grande centro, né? Ficou tão central que acabaram, né, desviando e criando uma psicanálise do ego, né? Aí ele vai falar, já falou no seminário 1, e aqui ele repete um pouco, né? Uma espécie de uma distorção. Esse ano ele se propõe a trabalhar com o artigo, né? Ele fala, né? É um seminário sobre leitura de textos do Freud. Já tinha trabalhado com alguns textos no seminário 1, aqui é Além do Princípio do Prazer, que é a virada que Freud dá em 1920, que ele vai falar sobre o quanto o eu né, o ego é central na teoria, na segunda tópica. Lembra? A primeira tópica mais aquela coisa do inconsciente, pré-consciente, consciente, e na outra, na segunda tópica, que as pessoas dizem que substitui a primeira, e não é verdade, o próprio Lacan vai falar aqui, ele só dá uma outra visão, mas não substitui nada. Né? É uma outra maneira de olhar para a mesma coisa que ele estava falando. Então entra a figura do ego, né, do id e do superego. Então ele se propõe a fazer essa discussão e ele vai aproveitar, como a gente falou, né, na outra aula, para introduzir uma série de novas formas de olhar para essa racionalidade. O que Lacan está aqui trazendo para a gente? Ele está dizendo assim, tem muita coisa na teoria, né, que é uma teoria, vamos dizer assim, não racional, porque ela está falando do inconsciente, mas tem muita coisa racional. O simples fato de o Freud chegar e falar assim, são três, né? O inconsciente, o consciente, o pré-consciente, o ego, o superego e o I. Ele diz assim, isso já é uma racionalização. Certo? Já é uma forma de estruturação. Então ele diz assim, é uma tentativa de Freud de explicar como é que a máquina funciona. E as máquinas, elas são extremamente racionais. Né? Então ele vai dizer assim, nós vamos pegar essa ideia, né, e vamos expandir isso, porque vamos trazer inclusive o que nós temos de mais moderno, né? Nós estamos aqui em 1950, então nós vamos trazer o que existe de mais moderno no mundo a respeito do funcionamento das máquinas. Por exemplo, vamos trazer conceitos da cibernética, que era uma coisa que estava começando a aparecer. Né? Tudo para fazer o quê? Para racionalizar, vamos dizer assim, né? Trazer razão para esse campo que parece ser um campo que não tem nada de racional, porque está falando do inconsciente. Então ele fala, é uma tentativa, por isso que muita gente vai criticar Lacan dizendo que ele é o cara da matemática, é o cara da ciência psicanalítica. E ele fala assim, sim, é isso mesmo, eu estou trazendo tudo que eu posso trazer, né, topologia, matemática, tudo que tem de mais moderno, para dentro de um campo que é um campo do inconsciente. Ele diz assim, nós continuamos trabalhando com o inconsciente, mas o inconsciente também tem regras, como as máquinas. Fazer um paralelo direto entre o cérebro e um computador, né, e o sistema psíquico e um software. Ele fala assim, a máquina que é o computador, roda qualquer programa que seja codificado numa lógica que a máquina entenda. Seja um programa para fazer um cálculo algébrico, seja um programa para montar um texto, seja um programa que é o que a gente faz com os computadores hoje. Ele diz assim, então, existe o quê? Um sistema de regras para que esse programa funcione. Ele falou, o inconsciente também tem regras. Nós vamos tentar descobrir que regras são essas. Porque o Freud começou a fazer isso. Ele começou a distribuir
em partes, como é que cada uma dessas partes funcionava. Veja, ele estava tentando, claro que para ele faltava linguística, para ele faltava ainda muita coisa da antropologia estrutural, coisas que foram desenvolvidas praticamente depois da morte de Freud. Então é uma proposta bastante ambiciosa, mas essa é a proposta. Vamos pegar o texto de Freud, onde ele está falando, né, de como é que funciona o eu, o ego, e nós vamos pegar isso e evoluir com essa proposta. Estou lembrando do que a gente falamos bastante disso, né, na outra semana. Da proposta geral desse seminário, além do princípio do prazer, é o foco dele aqui, porque ele diz assim, ele fala, foi uma tentativa muito interessante do Freud de trazer uma racionalidade mais forte para dentro da psicanálise. E uma das coisas que ele fala, e que vai ser central nesse seminário, é a pulsão de morte, onde Freud introduz a pulsão de morte, e a pulsão de morte é a repetição. Veja, são dois conceitos chaves que vêm na segunda tópica. Todo mundo olha só para ego, superego, né? Não, mas o grande lance, pelo menos para Lacan, né, e para os lacanianos, é que além dessa estruturação, como é que funciona a máquina? A máquina funciona por repetição. E ele diz assim, essa foi a grande sacada. Nós somos um sistema de repetição. Fazemos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você escuta quando você está escutando o seu paciente. Ele está contando muitas vezes a mesma história de novo. E é isso que nós queremos, que ele, a cada repetição, dê um outro passo, dê um outro ponto de vista, porque senão ele vai ficar repetindo sempre a mesma coisa. Que tal fazer uma repetição um pouco diferente? Porque senão alguma coisa ficou presa. E é isso que ficou preso que está prejudicando a vida da pessoa. Nós buscamos a repetição diferenciada, tá? Porque se ela é sempre a mesma, o que é que está acontecendo? Onde é que, como é que Freud, ele não descobre tudo isso sozinho, ele tem, a partir do momento da Primeira Grande Guerra, ele começa a ter uma colaboração enorme, porque começam a ter muitos soldados doentes. E qual era o grande sintoma desses soldados? Eles não conseguiam mais ter vida normal. Voltavam da guerra e eles ficavam semi-paralisados. Traumatizados, semi-paralisados. E o que acontecia com eles? Eles contavam sempre a mesma história. A história da guerra, a história das bombas. Eles dormiam e tinham pesadelos com as pessoas mortas. E esse evento da Primeira Grande Guerra é muito diferente do que acontecia nas outras guerras que tinham acontecido antes. Porque, em geral, quem participava de uma guerra, e voltava vivo, claro, né, vinha contando histórias de aventura. Isso, porque eu viajei, porque eu fui para um outro país, eu fiz um monte de amigos, e lá, porque as guerras não eram guerras de trincheira. A grande diferença da Primeira Grande Guerra é que eles se enfiam nos buracos, porque tinha os bombardeios por cima. Essa é a primeira, que é usado os canhões para atirar bombas longe e, inclusive, bombas jogadas de avião. Então, eles cavam aquelas... Veja um filme da Primeira Grande Guerra, você vai ver. É um buraco no chão e eles enfiados lá dentro. Enquanto eram as histéricas que o Freud tratava, ninguém dava muita bola. Isso é coisa de mulher, né? Esse médico é um médico que fica lá... Mas eles diziam, e eram muito maldosos nisso, ele ficava masturbando as mulheres. Aí, o que ele é chamado para auxiliar ele e os outros analistas, né? Tanto os que estavam na Europa quanto os que tinham ido para os Estados Unidos, muitos já estavam nos Estados Unidos, e muitos soldados vieram dos Estados Unidos lutar na Europa e voltaram traumatizados também. Eles são chamados pelo exército para ajudar a tratar esses soldados.
que é que o Freud saca nessa hora? Ele já vinha, né, vendo isso em alguns pacientes. Ele diz assim, há uma repetição traumática. O cara fica repetindo aquela experiência ruim que ele teve. Isso paralisa a vida. E ele vai dizer assim, então, nós não temos só uma pulsão de vida, que é o que ele imaginava antes. Ele dizia assim, o organismo vivo quer viver. Então ele acreditava numa pulsão da vida. Aí ele diz assim, existe essa pulsão, mas também existe o contrário dela. Por que que essas pessoas que viveram essas experiências tão ruins, ao sobreviverem, continuam retornando a essas experiências ruins? Então, ele vai dizer, há um mecanismo de repetição que está lá no inconsciente, que, sem controle da própria pessoa, fica retornando para o mesmo lugar. Então, e não se sabe, até hoje não se sabe exatamente por que é que as pessoas ficam insistindo nos seus sofrimentos. Assim, isto foi a grande descoberta de Freud. Aí ele fala, no Além do Princípio do Prazer, dizendo assim, nós não somos regidos só pelo prazer, nós somos regidos também pelo desprazer. E aí, também um prazer, mas tem um desprazer. E ele diz assim, e isso coloca a gente, às vezes eu brinco, eu falo, especialmente pacientes novos, né, eu explico, eu falo assim, já viu aquelas estradas de terra, né, que tem falo assim, nosso inconsciente acaba montando uma trilha como aquela. Isto, fazer uma trilha alternativa, as perguntas, os cortes, as interpretações dos sonhos, porque Freud usa muito a repetição como um mecanismo do sonho. O sonho também é repetitivo. Nós repetimos várias vezes o mesmo sonho. Exatamente iguais, mas eles têm enredos muito parecidos. Ele diz assim, o sonho também está sendo regido por essa repetição e por essa pulsão de morte. Então, a repetição é o mecanismo que alimenta a pulsão de morte. Porque repetimos, e tem uma parte muito boa na repetição, a repetição garante que você é você, o seu ego, quando você diz assim, eu sou fulano de tal, faço isso na vida, isto é uma repetição. Esta é a parte boa da repetição. Mas existe a repetição que fica repetindo o desprazer. A experiência ruim. E o Lacan diz assim, tem alguma coisa aqui muito interessante. Em termos de regras de funcionamento do inconsciente, ele diz assim, nós estamos atrás disso, porque se eu souber quais são as regras de funcionamento do inconsciente, eu posso estabelecer uma clínica. Veja que o cara estava sempre atrás do que é que o psicanalista faz, como é que o psicanalista atua, como é que ele intervém com o paciente. Essa é a preocupação dele. E tem tantos anos só falando disso. Então ele fala assim, se eu descobrir e der sequência no que Freud já iniciou para nós, eu vou chegar a alguma coisa muito interessante. Vou estabelecer uma clínica onde eu vou poder atingir aonde é que estão as coisas atrapalhadas, lá que estão fazendo repetição, pulsão de morte, estão atrapalhando a vida da pessoa. Diz assim, ela surgiu no tempo de Sócrates. E junto com ela surge uma série de outras coisas que nós estamos trabalhando. Ele trabalhou na época dele, nós estamos trabalhando aqui na nossa época, né? E ele diz assim, provavelmente isso sempre existiu, né? Isto jamais pode não ter estado aí, né? Claro, só que deu-se um nome. E eu posso, a partir do momento em que eu dou esse nome, começar a falar sobre. A grande marca, né, que ele está trazendo para nós aqui, ele está dizendo assim, nós vamos aproveitar todas as referências que nós temos, mesmo dos filósofos. Por quê? Porque eles trouxeram isso à luz, eles trouxeram, né, este eu
que nós vamos trabalhar a partir da visão de Freud. Só que Freud já trabalhou a partir da visão de outros. E se nós formos lá para trás, esses outros vão chegar, por exemplo, a Sócrates, né, que foi o primeiro que trouxe essa questão. E o momento em que isso surge um novo ser que tem consciência de si mesmo. E ele fala assim, isso abre um espaço para nós, que é poder falar sobre isso. Ela sempre esteve aí. Quando alguém efetivamente dá uma luz nisso, dá um foco nisso, isso ganha uma relevância. Começar a desenvolver ideias sobre isso. Ele e o grupo dele, naquele momento, fazendo o seminário, dizendo assim, nós estamos aqui agora, nós vamos pegar a informação de todo mundo que já veio falando sobre isso, né? Esse Alexandre Coiré, que ele cita, era um professor que falava sobre Hegel. Fazia um curso com esse cara, e vários outros também que participavam junto com ele, faziam o curso, e tinha umas interpretações bastante interessantes sobre Hegel. Então ele diz assim, nós vamos aproveitar, inclusive, o que nós vamos aprender lá na terça-feira, porque o seminário era na quarta-feira ao meio-dia. Na terça-noite tinha o curso do Alexandre Coiré. Então ele dizia assim, eu vejo coisas lá que eu encaixo diretamente aqui. Então, o que é que nós temos hoje, porque ele está preparando aqui para trazer, ele vai começar a falar da linguagem agora, né? O que é que nós sabemos sobre a linguagem humana hoje que nós não sabíamos nem na época de Freud, nem na época de Sócrates, e nem nas épocas anteriores. A linguagem é uma coisa que as pessoas, até um certo ponto, ignoram. Acham que é uma coisa natural do homem, e não é natural. Basta você ver alguém que tem uma dificuldade com a linguagem para você perceber o quanto não é natural. É uma coisa artificial. Fiquem com essa, né? Por que é artificial? Porque se não tiver alguém que te ensina a falar, você não vai falar. Por mais que nós tenhamos, né, o aparelho fonador, né, o sistema físico montado próprio para falar, nós só vamos falar se ouvirmos alguém falando. É um aprendizado que vem de fora, não é uma coisa natural. Eu não nasço com a capacidade de articular. E aí o Lacan vai dizer assim, essa turma que eu estou falando aqui antes de mim, Sócrates, Platão, eles já estavam preocupados com isso. Só que eles não falavam exatamente sobre a linguagem. Eles estavam falando sobre outras coisas. O eu, a verdade, né, como é que as pessoas sentem as coisas, né, Platão tem lá o mito da caverna, né, vivemos num mundo de sombras. O que é o mundo de sombras? É o inconsciente. Né? O mito da caverna nada mais é do que Platão falando do inconsciente. O inconsciente não tem lá as figurinhas, tem sombras daquilo que nós vivemos. Olha, o cara foi fazer, né, dizer assim, nós não vivemos no mundo real, nós vivemos num mundo que é um mundo próprio nosso. Nós vivemos, de certa forma, a partir daquilo que vivemos, que aprendemos, que guardamos na nossa memória. Não é exatamente, né, o mundo propriamente. Então ele diz assim, essa turma já vem falando disso há muito tempo. Só que agora é o nosso tempo. Agora nós temos linguística, agora nós temos cibernética, agora nós temos matemática, agora nós temos um monte de ferramentas que eles não tinham. Então nós podemos pegar as ideias deles e melhorar. E essa é a proposta dele. Então ele está fazendo um posicionamento histórico, né? Dizendo como é que a coisa veio andando e agora? E agora nós vamos trabalhar com o que nós temos aqui, porque nós temos muito mais do que eles tinham. E olha que eles deram avanços muito interessantes. O próprio Freud avançou muito, na opinião dele aqui, lamentavelmente, né, algumas coisas se desviaram. A crítica dele, né, a psicologia do ego, é forte, porque ele diz assim, isso foi um mal-entendido e se desviou. E criou uma espécie de uma corrente, uma psicanálise nova. E ele diz assim, que para mim não é psicanálise. Nós vamos trazer isso para um outro lugar. Vamos ver, né, se essa proposta é uma proposta boa. Ele diz assim, a subjetividade é esta verdade do inconsciente.
É a verdade do inconsciente. Tem um saber, que é esse saber que está na consciência, está para fora. Ele diz assim, parece, depois ele vai explorar muito isso, que nós estamos o tempo todo divididos entre esta verdade inconsciente e este saber do mundo. Tá? E quando você escuta as pessoas que vêm falar com você, você percebe esse desencontro. O eu é uma coisa já muito debatida, estudada, né, por vários filósofos. Então ele diz assim, tem hora que ela está tem uma coisa mais material, né? Tá dentro da cabeça. Se eu penso, né? Que é o Descartes. Se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. E ora ela é uma coisa da alma. Então ele diz assim, tem várias correntes diferentes falando do que seria um eu. Se você sair na rua agora e for perguntar, né, para qualquer pessoa, o que é o eu? Você vai obter, assim, cada pessoa vai te dar uma resposta diferente. Para mim a alma, para o outro é onde eu penso, para o outro é onde o outro pensa, e ele vai embora, né? Ele diz assim, esta variedade, ela nos intriga. E ele fala assim, e a psicanálise vai trazer uma proposta, né, e Freud traz essa proposta dizendo assim, este eu é alguma coisa, inclusive, que nós não conhecemos. Porque parte dele está constituída no inconsciente. São as nossas experiências de que nós não conseguimos ter memória, ter controle. Parte deste meu eu que está funcionando, está pensando coisas que eu não sei, que eu não controlo. Que são os traumas, né, as coisas que mexem comigo. Tem uma parte que eu conheço e que eu controlo, mas tem uma parte que me controla e que eu não conheço. Veja, isso para Descartes, por exemplo, é um absurdo. Penso, logo existo, quer dizer, então é o meu pensamento que controla tudo. E ele vai dizer assim, então, entre esta corrente, vamos dizer assim, né, mais cartesiana, né, e Freud, tem um abismo enorme. Porque Freud vai dizer assim, né, nós não somos donos do nosso pensamento. Então eu não sou esta existência tão garantida. Ele diz assim, o que nós estamos tentando é compreender cada vez mais, dentro do inconsciente, como é que esse sistema funciona. Esta parte inconsciente deste eu, que Freud descobre, ela precisa ser, vamos dizer assim, revelada, ela precisa ser entendida, ela precisa ser estudada. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ajudar mais as pessoas. É o que ele está dizendo, e existe, né? Então Descartes estava em parte certo, dizendo assim, a existência, né, tem alguma coisa a ver com o pensamento, tem. Então ele não estava totalmente errado, mas ele tem uma coisa que ele desconhece. Ele desconhece esta parcela inconsciente, que vai ser descoberta. Vários outros já estavam falando, mas Freud vai ser o cara que teoriza sobre isso. E diz assim, esta é a parte que, né, não conhecemos, não temos controle. Ao contrário, inclusive ela nos controla muitas vezes, mas nós não a controlamos. Não somos tão autônomos e tão senhores de si como imaginamos. Como Descartes, por exemplo, né, que vai inaugurar o mundo científico dizendo assim, a ciência vai explicar tudo. Não vai explicar tudo. Especialmente não vai explicar o inconsciente, que ainda até hoje é uma incógnita, ainda até hoje é um segredo, né? Você está dizendo, estou angustiado e não sei de onde. Né? O que está acontecendo? Vai cair uma bomba? Né? Vai ter uma enchente? Não vai acontecer. Estou angustiado por quê? Né? Se houvesse um evento físico que viesse a mexer no seu corpo e talvez ameaçar a sua vida, natural você estar angustiado. Não, está tranquilo. Mas não está tranquilo. Quais são as experiências que eu tive,
né? Coisas que eu vi e não compreendi, coisas que podem ter mexido comigo, inclusive, né? Me afetado, aí ele usa o afeto, né? Coisas que me afetaram, eu não compreendi, porque eu não tinha ou linguagem, ou não tinha idade para compreender, e isso ficou lá no meu inconsciente. Então, que histórias, vamos dizer assim, né? Eu tenho guardado, que eu não sei, e elas podem estar mexendo comigo. Então não está totalmente definido, né? Que o eu é aquilo que você pode falar sobre. Quem é você? Né? Porque sempre as pessoas dizem assim, o que é o eu? O eu é aquilo que responde quando alguém me pergunta quem eu sou. Ele responde, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou outro, eu sou... Não é, porque tem uma parte que eu não sei que eu sou. Né? Que pode, inclusive, me afetar, pode me surpreender, pode me fazer sofrer, pode me deixar doente. Freud traz isso e diz assim, eu trago para vocês uma notícia não muito boa, né? Dizer que existe uma parcela de vocês que não está controlada, né? Não está sob seu domínio. E, inclusive, pode prejudicar você, dependendo de como ela atuar. Veja, a partir do vocabulário que Freud traz, que nem ele estava falando aqui, né? Se Sócrates foi o primeiro a falar sobre o eu, ele mudou o mundo. Quando Freud fala do inconsciente, Freud muda o mundo. Existe um mundo antes de Freud, antes do inconsciente, e um outro mundo depois de Freud. A sexualidade, ela era compreendida de uma forma antes de Freud, ela passa a ser compreendida de uma outra forma depois de Freud. A partir do momento em que ele está falando aqui, alguém falou, aquilo vai se entranhando. Então nós somos criados, vamos dizer assim, né, já influenciados por todos esses pensadores, que a gente não percebe. Olha, Platão diz assim, o mundo que interessa não é o mundo real, é o mundo das ideias. O mito da caverna é isso, dizendo assim, você acha que você vive no mundo de verdade? Mas não, porque o meu mundo é diferente do seu. Eu tenho uma ideia do mundo que não é igual à sua. Então eu vivo no meu mundo, no mundo das ideias. Por platônico, né? Que realmente não existe fisicamente. Tudo. A partir do momento em que Platão diz assim, o que interessa é o mundo das ideias, ele inaugura um outro mundo. Existia um mundo antes de Platão e um mundo depois de Platão. Espera a criação, por exemplo, de um Deus único, fora da Terra, acaba com, né, a natureza como Deus e libera o homem, inclusive, para explorar a natureza. Tá certo? Dizer que o cara chegou. Falou, não, olha, chegou. Não, mas por que isso é importante? Porque isto é falado e escrito. Faz toda a diferença. É um mundo novo. A partir daí é outro mundo. Nós estamos falando aqui das várias máquinas, né? Cada máquina, cada geração de máquina nova que aparece, né? A pré-clássica, clássica, cibernética, informacional, a inteligente, é um mundo novo que se abre. Não se vive mais da mesma forma que se vivia antes. Nós não poderíamos estar fazendo esse tipo de trabalho que estamos fazendo agora há 10 anos atrás, 15 anos, talvez 20 anos. A tecnologia abriu um espaço para que a gente pudesse fazer coisas que nós não podíamos fazer. E o quanto isto se incorpora e não volta mais para trás, vai para frente. Desse capítulo 1 que nós estamos lendo, esse é o principal ponto dele. De quem é que ele vai? Porque Lacan diz que o sujeito do inconsciente, né, que é esse eu. Vocês já viram, nesse texto aparece o eu entre essas colchetes, eu sem colchete. Perceberam? Tem dois eus aí. Porque para ele vai dizer assim, ele usa, por facilidade do francês, o francês tem duas referências ao eu. Tem o je e tem o moi. Então, o je, ele é quando você vai conjugar, por exemplo, um verbo, e você vai dizer, né, que você vai j'ai travaillé, né? Então eu vou trabalhar, aí é utilizado o je. Agora, eu vou para o meu trabalho,
é utilizado o moi. Tá? Quer dizer, quando eu faço uma conjugação é o G, e aí para o Lacan, que é quem conjuga é quem está formando, vamos dizer assim, o pensamento. Então, para ele, o je, que é esse que aparece entre parênteses aí, né, é o sujeito do inconsciente, seria um eu dentro do inconsciente. E o moi é esse que se relaciona com o mundo. Então, ele separa esses dois. No caso do português, nós não temos essa separação. Até tem o mim, né? Para mim trabalhar, para mim fazer, ou coisas do tipo. A decisão aqui dos tradutores foi manter eu nas duas formas. Só que para diferenciar, este eu aparece entre chaves, né? Que seria o sujeito do inconsciente, né? E o eu, quando ele fala, é aquele eu que está agindo no mundo. Então vamos pensar que é um eu consciente, esse que está sem o parênteses, e o que está entre parênteses é o eu inconsciente, seria o eu do inconsciente. E ele depois vai chamar de sujeito do inconsciente. Então o que ele está trazendo aqui? Ele está dizendo assim, Rimbaud, que é um poeta, né, muito famoso, que era um revolucionário, muito garoto, começa a escrever umas coisas muito diferentes e tal, morre com 38 anos, morre muito cedo, falava isso, né? O eu é um outro. O que ele está querendo dizer, o Rimbaud, né? E aí o Lacan aproveita isso e diz assim, é isso mesmo que ele está querendo dizer, este inconsciente, este sujeito do inconsciente, é o nosso, é formado pelo que nós temos, vamos dizer assim, dentro do nosso inconsciente sobre os outros. Então, este eu, que não sou eu propriamente dito, porque o que eu sou é este outro eu, este eu que é eu inconsciente, ele vai chamar de sujeito do inconsciente, é um outro. Veja, Lacan vai pegar isso daí, vai desenvolver o mundo em cima disso. Ele vai dizer, é disso que Freud estava falando para nós. Então, ele é um outro porque ele vem formado por este outro. Primeiro é a mãe, depois é o pai, depois é o irmão, depois é o professor, depois é a cultura, depois é a religião, depois é a história, depois é o mundo. E onde é que tudo isso vai cabendo? Vai cabendo nesse sujeito do inconsciente. Para Lacan, o seu inconsciente não é seu. Por mais que ele esteja dentro de você, é claro que é seu, né? Ele diz assim, não é exatamente seu. E ele diz assim, e boa parte do sofrimento dos neuróticos vem exatamente desta prisão em relação a esse sujeito do inconsciente, que é este outro que está lá fora. O neurótico é, vamos dizer assim, aderente demais a tudo que este outro que está lá fora, que o constituiu, diz, fala, pensa, tem regras morais, tem regras éticas, tem regras sociais, regras culturais. Ele é preso demais nisso que veio de fora. E que nós fazemos como analistas, nós tentamos fazer um pouco desta separação, desta quebra, dizendo assim, não precisa ser tão ligado nesse outro. Começa com uma questão de segurança, começa com uma questão, né, de controle, e aí depois você fica tudo enrolado. E você diz assim, eu não tenho mais liberdade. Né? O psicótico vai fazer isso de uma forma diferente. Ele até vai pegar tudo isso que veio de fora e vai ficar para ele. Mas ele vai dizer assim, agora que eu já tenho tudo isso, eu quero que eu lá fora que se dane. Todo mundo começa com esse mesmo processo. Nós vamos ver nesse seminário mesmo, ele vai falar bastante da alienação e da separação, tá? Que são os processos que formam esse sujeito do inconsciente. E ele vai dizer assim, todo mundo vai pelo mesmo caminho. No entanto, há um momento onde você diz assim, vou ser mais aderente ou vou ser menos aderente. Ou eu não vou ser nada aderente, por exemplo, que é o autismo. Veja, e uma das coisas que vai vir um pouquinho para frente, mas já vou adiantar, é quando eu recebo tudo isso que vem do outro, uma das coisas que vem junto, mesmo que a gente não queira, é o sentido.
significado e sentido. Porque este outro, ele está lá fora e ele está carregado de significado e sentido. Ele está carregado de regras, ele está carregado de informações. E quando ele passa para você, vamos dizer assim, né? O que ele... uma mãe, por exemplo, ensinando uma criança a usar o banheiro, fazer as primeiras necessidades, a higiene. O que ela está trazendo? Ela está trazendo regras de convivência cheias de sentido, cheias de significado. E o que o Lacan vai dizer para nós é que isso, para o neurótico, é uma coisa, gruda, é uma coisa, e fica preso nisso. Alguns mais, alguns menos, tá? Mas fica muito preso e muito grudado. Ele vai dizer assim, quando você está trabalhando com uma pessoa, você precisa dar um jeito, e tem vários jeitos, a gente, né, já falou de alguns deles, cortar a sessão, fazer perguntas para a pessoa ficar girando em torno, provocar ela para associação livre o tempo todo, dizer assim, fale mais sobre tal coisa. A pessoa já falou um monte de vezes, mas você continua perguntando, fala outra vez. Você já me contou essa história, mas conta de novo. Aí você dá uma de besta dele, né, e fala, eu esqueci. Do que foi mesmo que você falou? Para provocar o quê? Provocar que ela vá esgotando esse sentido. De tanto repetir, de tanto falar, de tanto contar a mesma coisa, de passar por esse mesmo significado N vezes, ela começa a olhar e começa a dizer assim, parece que tem alguma coisa aí que não está legal. Quando ela fala isso, ela fala assim, eu estou começando a ficar meio perdida. Eu já não sei mais direito nem quem eu sou. Foi esse sujeito do inconsciente. Não foi o eu. Por isso não é perigoso isso. Porque o eu consciente, ele continua lá, dizendo exatamente quem você é. O que nós queremos é um pouco mais de flexibilidade nesse eu inconsciente. Nesse sujeito do inconsciente, que é formado pelos significantes, pela linguagem. Esse outro eu, que é o eu que está lá lidando com o mundo, esse é o eu imaginário. E ele é bastante rígido e ele é bastante, vamos dizer assim, difícil de mexer. Nós não queremos muito mexer nesse cara. Nós queremos mexer nesse outro que é o eu inconsciente. Este é simbólico. Por ser simbólico, ele está carregado de significado. Está carregado de lógica, ele está carregado de regras. A própria linguagem, veja, eu não consigo falar sem seguir uma série de regras. Eu tenho que colocar, eu, Roberto, falo para... Tá certo? Eu estou montando uma frase. Se eu falar tudo errado, ou tudo trocado, ou tudo fora de ordem, vocês não vão me entender. Então, somente essa quantidade de regras que nós temos para nos expressar já é uma coisa que prende muito a gente. Então, uma das coisas que você pode ficar ouvindo o seu paciente ele está montando frases de forma diferente. Ele fazia um tipo de abordagem da linguagem de uma maneira e hoje ele começa a variar, ele começa a montar frases de uma outra maneira. Isso quer dizer o quê? Que ele está, de alguma maneira, flexibilizando aquelas regras que estavam prendendo ele. Em geral, começa a vir o quê? Uma fala tipo assim, parece que eu estou sofrendo menos. Ou o meu sofrimento está começando a se movimentar, ele não está mais no mesmo lugar. Ou eu sofria um mês com determinada coisa, agora é 2, 3 dias. Ou eu tinha dor de cabeça todo sábado, agora é sábado sim, sábado não, e às vezes dá dor de cabeça durante a semana. O que começou a acontecer? Junto com isso, a fala dele começou a se modificar. E às vezes não é uma grande mudança, são pequenas mudanças. Mas a estrutura da fala, ela já é um sinal para você de que alguma coisa está se flexibilizando. A temática começa a vir assim,
eu tenho preocupações que são preocupações que talvez eu sempre tenha tido e eu não percebia. O que o Lacan vai dizer para nós? Quando a pessoa começa a fazer essa amarração de vários tempos ao mesmo tempo, presente, passado, futuro, ela está exatamente trabalhando dentro desse sistema lógico, desse sistema de significados. E ela está trazendo isso, de certa forma, para meio que liberar alguma coisa que estava lá presa e amarrada. Freud dizia exatamente isso, é um saber que não se sabe, né? Está lá, mas não está acessível. Então, através da análise, a gente começa a mexer com isso. E você começa a perceber que quando a pessoa começa a fazer esse tipo de movimento temporal, ela começa a se modificar. Porque uma das coisas que a neurose faz é congelar o tempo. O que é um trauma? Trauma é tempo parado. Alguma coisa aconteceu, eu não sei o que foi, mas ficou parado lá. Não continuou fazendo aí vou falar lacanianamente, a cadeia significante. Não deslizou mais. Parou, brecou. Né? Se você conseguir fazer com que isso de alguma coisa se movimente, ele de novo volta a deslizar. E muito provavelmente vai liberar muito dessa lógica, desse sentido, desse significado. Então as pessoas olham para a psicanálise e dizem assim, mas eu tenho que explicar muita coisa. Eu falo assim, você não tem que explicar nada. Eu tenho que absorver muita coisa. Esses dias uma pessoa falou, eu não estou conseguindo absorver, então eu vou parar. Eu falei assim, você está enganada. Claro que não dá para explicar tudo que nós estamos explicando aqui. Se falar do sujeito do inconsciente, o cara vai pir batatinha, né? Então não fala. Mas você tem que dizer assim, não precisa preparar nada. Conta uma história. O indivíduo é este que aparece, sou eu. Esse eu consciente. E o sujeito é o sujeito do inconsciente. Esse eu que no texto aparece como entre chavetes, né? Colchetes, né? Que é o G. Lá no francês vocês vão ver, ele fala G é diferente de moi. Moi sou eu, sou consciente. Ele diz assim, não se trata de eu tentar compreender esse moi. E é esse cara que está agindo no mundo. Esse cara tem inteligência, esse cara tem metas, esse cara, ele quer ser perfeito. Uma das coisas que você mais vai ouvir das pessoas que, né, vão consultar vocês, os pacientes, é o quanto eles querem ser perfeitos. Nós viemos para o mundo para ser perfeitos. Essa é a ideia que a gente tem. Quer dizer, a ideia de Deus é uma ideia da perfeição. Quanto isso contamina todo mundo. A quem eu me comparo? Eu sou a imagem e a perfeição. Blá, blá, blá. Então ele diz assim, não é disso que nós vamos tratar. Porque nós vamos tratar de uma coisa que não está aí. Alguma coisa que está no sujeito do inconsciente que influi nisso. Mas não tem meta, não tem objetivo, não tem inteligência, não quer ser perfeito, aceita as contradições, é uma bagunça. Então ele diz assim, a história que nós vamos contar aqui é uma história que Freud tinha começado a contar lá e no fim ele acabou desistindo em parte disso e indo para um outro caminho, dizendo assim, não, o que realmente interessa é o ego. Foi assim que foi entendido. Para Lacan, não. Ele fala assim, o ego é muito importante, mas ele é apenas uma parte da história. O que realmente interessa para a psicanálise é o que está acontecendo na outra cena. Brincando assim, várias vezes a gente falou, né? Não se trata de trabalhar com a inteligência da pessoa. Ao contrário, as pessoas que são muito inteligentes, elas, às vezes os mais flexíveis, não vou dizer burros, mas que têm menos interesse na inteligência, eles navegam com mais facilidade, menos resistente. Porque é esse sentido, claro que eu dei Deus como exemplo aqui, porque ele é o outro maior, ele é maior do que ele, não tem nenhum, né? Ele é o grande. Se há um grande outro, esse é Deus, né? Perfeição, é aquela coisa que... E eu olho para isso e digo assim, será que eu consigo chegar lá? No seu ideal de vida, isso está lá e você não sabe. Por isso que ele brinca e fala assim, será que esse outro que esse cara está falando é uma bacia? Porque ele fala assim, quem é esse outro? Esse outro é muito poderoso, você nem sabe. Ele não é uma bacia, né?
Mas ele diz assim, você vai precisar apreender este outro para fazer a psicanálise. Aí ele fala, larga a mão, não é por aí. Ao contrário, se você conseguir se separar um pouco deste outro, você sequer sabe exatamente quem é, você vai viver melhor. Se você é um neurótico, né, que sofre exatamente porque está tentando perseguir essa lógica, essa perfeição, essa estrutura que está lá fora, que diz assim, não, você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, ninguém vai te amar. Uhum. Isso é um enorme problema, gigantesco. Então, as mães, né, que falam, um filho que chega, você não contou, né? Não, você é uma mãe porcaria. Acabou o mundo da pessoa. Dá vontade de olhar pra fé dele e falar assim, vai pra puta que pariu, né? Você nem sabe o que é ser mãe, que história é essa? Mas não dá. Cai. Pode reerguer? Pode, né? E depois ele vai falar ainda dos ideais. Que ideais nós perseguimos? Você falou dos artistas, por exemplo, um cara que vai para a mídia, né? Como é que ele se comporta? Porque assim, ele quer ser perfeito, ele quer ser admirado, ele quer ser querido, ele quer ser amado por todo mundo. Veja, ser amado por uma pessoa que você escolhe no mundo para ser seu parceiro já não é fácil. A gente você querer ser amado por todos, né? Tem muito artista que não lê jornal, não lê crítica, não vê nada, porque assim, se eu ver lá alguém falando mal de mim, eu me acabo. Acho que o Lato Rafka falava isso o tempo todo. E ele era polêmico, era um cara que fazia umas coisas, né? E ele dizia assim, não, se falarem mal de mim, eu me acabo. E não deixo as pessoas virem me contar nada, porque que veja, o desafio, né? E o desafio de tentar ser essa perfeição. Dá para trabalhar com isso? Dá, porque você vai questionando a pessoa, vai dizendo assim, olha, né? Não precisa ser perfeito. O que você acha? O Rochefoucauld falava muito sobre isso, né? Ele dizia assim, no fim da história, nós estamos sempre pensando na gente mesmo, que é o famoso egoísmo. Então, o amor próprio resolve tudo. Enfim, quando isso cai na mão do Freud, o Freud olha e diz assim, não é isso. Porque assim, por mais que você tenha amor próprio, por mais que você faça pelos outros para si mesmo, por mais que você busque o seu próprio prazer para não sofrer, fica faltando algo. Que processo, que seria um processo do ego, ele não se fecha, ele não se completa. Ele tem um engano. O engodo é um engano, né? Ele engana, mas ele engana o quê? Essa é a grande pergunta, né? Nós sentimos que há um engano, né? Porque se o prazer resolvesse tudo, nós simplesmente iríamos o tempo todo procurar o prazer. No artigo Além do Princípio do Prazer, ele está falando do quê? Ele está dizendo, existe algo prazer, e que é o desprazer. E ele diz assim, o humano acaba muitas vezes buscando o desprazer. E se estiver bem equilibrado, você está bem. No entanto, o que Freud começa a atender são pessoas que vivem desprazer o tempo todo. Também tá dizendo, não dá para viver prazer o tempo todo, porque pirante, né? Fica aquela coisa, né? Enganadora, de certa maneira, mas também não dá para viver no desprazer o tempo todo, né? Porque as pessoas chegavam em sofrimento. Grande sofrimento, né? Com paralisias, com problemas, né? Para viver, para se relacionar. Depressão, hoje que aparece muito, né? A tal da bipolaridade, né? O borderline. Prazer demais. Então, o que você tem que tentar? Trazer essa pessoa de novo para um equilíbrio. Ela vai sentir desprazer? Vai. Mas ela também vai sentir prazer. Depressivo é basicamente uma pessoa que desiste do prazer. Ele diz assim, não tem mais nada que eu queira fazer. Nada me agrada. Essa é a conversa do depressivo, né? Ele diz assim, eu fui perdendo o interesse pelas coisas, né? Eu fui perdendo, eu fui parando. Hoje eu parei com tudo. Eu não tenho mais prazer em absolutamente nada, né? Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro. Mas é um sacrifício. Não tenho prazer no meu trabalho.
E às vezes nem trabalha, né? Porque estava grave mesmo para valer, não consegue sair de casa, não sai da cama, né? E coisas do tipo. O que houve? Houve alguma coisa que foi crescendo desse lado do desprazer, né? E tomou conta. Tomou conta do outro lado. Tomou conta do prazer. Está em desequilíbrio. Isso, né? E aí ele dá uma dica para nós bem no finalzinho aí, né? Ele fala assim, e Freud nos diz onde está. Claro que Freud vai dizer que está onde? No sexo. E aí ele vai dizer assim, né? A libido, né? A libido. Então ele vai dizer assim, este desequilíbrio, ele em grande parte acontece pela sexualidade, pelo equilíbrio da libido. Ele diz assim, esta energia que deveria estar equilibrada, né? Jogando tanto no prazer quanto no desprazer e fazendo esse movimento, ela fica impedida de circular de alguma maneira, e ela pode travar tanto no prazer quanto travar no desprazer. É mais comum, né, para os pacientes que chegam para nós dizer que o travou no desprazer, né? Eu não consigo ter felicidade, eu não consigo ter alegria na vida, eu não consigo, né, prazer em nada, ficou embaçado, ficou uma coisa estranha. Então ele vai dizer assim, este olhar, né? Para Lacan ele vai olhar muito para o que o Freud está dizendo, mas para ele é o desejo. Ele vai dizer, libido é mais ou menos equivalente, não é exatamente equivalente, a fazer circular esse desejo. Então ele fala assim, o desejo de alguma forma está parado nesse caminho. Aqui nesse pedaço desse item, ele vai falar muito da virtude. Agora ele vai trazer a virtude como uma das formas, né, que da antiguidade, já de Platão, era visto como uma forma de bem viver da virtude, né? Então ele vai dizer assim, esta também é uma outra maneira de olhar para isto, né? E ele vai dizer, mas exatamente o que é esta virtude? Então ele vai olhar para o que Platão dizia, né, no diálogo do Mênon de Platão, né, o que é esta virtude? E como é que eu posso alcançar esta virtude? Esta era a grande pergunta. Veja, se teve uma grande pergunta do mundo grego, né, de uma forma geral, era sobre a virtude. Como é que eu faço para ser virtuoso? Porque era muito valorizado, né? Um mundo onde a democracia começa a ser trabalhada, não, os desafios, então eles diziam assim, a grande virtude está na política, veja. Hoje em dia eu acho que eles iam virar de ponta cabeça, por exemplo, aqui no Brasil, né? Veja, mas ele não está falando da política dos políticos. Isso também você compreender um pouquinho o que era a política para os gregos. A política para o grego era aquilo que fazia com que as pessoas se relacionassem bem. Eu não vou xingar você porque eu quero me relacionar bem com você. Então, isso é política. Formas de convivência, a política do bem viver, essa coisa da boa vizinhança, né, eu não vou fazer nada de ruim para você, porque eu não quero que você faça para mim. Aqui ele está dizendo assim, Freud dá uma indicação para nós, né, por isso nós estamos trabalhando com o texto de Freud, além do princípio do prazer, porque lá ele vai desenvolver, né, exatamente esse caminho que a libido, na opinião dele, né, depois isso também vai ser trabalhado pelo Lacan, pode desenvolver dentro da pessoa, né? Coisas que podem funcionar bem, coisas que podem não funcionar tão bem. O que a gente olha e diz assim, interessante, mas não consegue explicar tudo. A gente continua, né, e o próprio Lacan diz assim, onde é que os analistas em geral se enroscam? Enroscam que é a pulsão de morte. Freud tenta traçar um caminho da libido, mas ele não chega a uma conclusão de que mecanismo exatamente desequilibra para dar numa pulsão de morte. Quando a pulsão de morte é aquilo que paralisa a pessoa. Então ele diz assim, está incompleta essa história. Nós vamos fazer um esforço aqui, junto com Lacan, e ele lá junto com a turma dele na época, para a gente dar um próximo passo. Porque ele falou assim, ficou um monte de coisa no meio do caminho. Exatamente porque ficou um monte de coisa no meio do caminho, abriu espaço para
desvios, que para ele, psicologia do ego é um desvio, psicanálise do ego é um desvio. Ele diz assim, por que desviou? Ele desviou exatamente porque não se compreendeu completamente qual era a proposta do Freud quando ele faz a segunda tópica. Porque ele faz a segunda tópica para dar um próximo passo. Dentro desta visão, como é que a psicanálise funciona? Como é que ela trabalha? Onde é que ela está mexendo? Esse é o nosso grande desafio. Ele fala o tempo todo em todos os seminários, todos os escritos. Fala assim, eu falo para analistas, porque assim, a grande questão nós sabemos que funciona, nós vemos os casos, nós vemos as pessoas melhorarem. Nós não vemos todas as pessoas melhorarem, porque isso é impossível. Alguns vão melhorar, outros não. Mas grande parte consegue melhorar. Então, funciona. Agora, que diabo nós estamos fazendo que está mexendo lá em alguma coisa que a gente não sabe o que é? E ele dizia assim, tem muita coisa lá no Freud, nós vamos pegar o que ele tem e vamos seguir a partir daí. O que nós sabemos é que tem alguma coisa dentro da gente e que, para a turma da psicanálise, é o inconsciente. Tá certo? É este outro que está dentro de nós, que nós não conhecemos, que mexe com a gente. Assim, será que é o processo primário? Tem uma interrogação. O que é o processo primário? Vocês acreditam que sabem? Olha o que ele fala aqui, né? Bem no finalzinho ele fala assim, né? É o instinto sexual, a libido, né? Porém, o que é o instinto sexual? O que é a libido? É o processo primário? Uhum. É aquilo que governa a nossa vida? Se há um processo que governa a nossa vida, e aí a teoria freudiana, ele vai dizer, é o processo de reprodução sexual. Não é exatamente aqui onde ele vai desenvolver isso, mas só para dar um pouco mais de base, ele está lendo, além do princípio do prazer, ela falou que começa com uma parte bem neurológica, biológica. Por que ele começa com essa parte? Porque ele vai dizer assim, existe um princípio que rege a vida. A vida quer se reproduzir. Ele vai dizer assim, este é o princípio primário. Por isso que ele vai dizer que a energia que está circulando no sistema é essa energia, a energia para que eu possa procriar. Porque ele diz assim, o vivo sabe que vai morrer. Então, o que é que ele faz? Ele busca a procriação, ele busca ir para um outro, transferir o DNA dele. Né? Por quê? Porque ele diz assim, este é o processo primário, este é o processo que rege a vida. Mas não é só do humano, rege a vida até das baratas, né? De tudo quanto é coisa. Diz assim, no humano tem uma coisa mais complicada, porque nós não ficamos só com a sexualidade, como, por exemplo, os animais ficam. Em cima da sexualidade, nós colocamos alguma coisa que é o pensamento. Eu não só me reproduzo por me reproduzir, eu penso sobre isso. Veja, aí a meleca... Porque eu posso querer ou não querer. Ele diz assim, os outros animais não têm essa decisão, se eles querem ou não se perpetuar como espécie. Tá? E ele até vai falar do fenômeno da guerra, ele vai falar desses fenômenos, ele vai falar assim, por que é que o homem faz uma guerra para se matar? Porque isto é contrassenso em relação a se reproduzir. Reprodução é para viver, não é para morrer. Então eu faço uma guerra, eu vou lá e mato um monte de gente. Ele diz assim, tem algo estranho, hein? Então parece que esse processo primário no homem é atravessado, é bem esse o termo, por alguma outra coisa, que ele vai chamar de pulsão de morte. Agora, continua a pergunta, por que fazemos isso? Prazer e desprazer. Tem alguma coisa aí nesse mecanismo que leva ao cúmulo do desprazer, que seria, por exemplo, buscar a própria morte. Nossa sexualidade, né, que nós imaginamos que funcionaria como funcionaria em qualquer mundo animal, em qualquer animal, não funciona. Ela é interceptada por esses, eu posso, não posso, eu quero, não quero. Eu ouço às vezes das pessoas falar assim, por que eu vou pôr um filho nesse mundo? Esse mundo é uma bosta.
Eu não quero ter filho. Se há um processo primário que nos leva à reprodução, nesta pessoa esse processo primário está interrompido. Porque ela está questionando e está dizendo assim, eu não sei se é bom colocar mais uma pessoa nesse mundo. Que inclusive eu também não sei se vai ser saudável. Existe alguma coisa além do princípio do prazer. Porque o princípio do prazer é esse princípio primário que leva à reprodução. Duas coisas, leva à manutenção da vida através do prazer, né, da satisfação, e a reprodução. Ele leva a dois caminhos, né, porque eu não posso me reproduzir se eu não estiver vivo. Cá a minha subsistência e eu vou procurar me reproduzir. Então, ele diz assim, isto é o princípio do prazer em ação. Ele diz assim, no caso do humano, alguma coisa faz barreira com isso, algo interrompe isso. E essa interrupção, para o Freud, vem muitas vezes coordenada através de traumas infantis, que é a teoria da sexualidade infantil dele. Sim. Grande parte deste bloqueio vai dar nesse princípio de morte e vai impedir que esse fluxo de prazer siga como esse processo primário. Ele diz assim, isso não está totalmente explicado. E não está totalmente explicado até hoje. Né? Por que é que as pessoas sofrem tanto? E nós vamos ouvir o sofrimento daquela pessoa para que a gente possa fazer com que ela consiga ir cada vez mais dentro disso e compreender, né? Teve alguma coisa que mexeu com ela não sabe exatamente o que é, e levou ela para esse desprazer. Não é o natural. O natural seria ela ter um equilíbrio. Mas você percebe na fala da pessoa que vem mais desprazer do que prazer. Então, se buscamos o desprazer, de alguma forma o desprazer também nos é conveniente. Então, acreditar, né, que satisfação existe aí, porque tem que haver alguma satisfação. Então, sim, acreditamos que sim. Agora, você vai tratar uma pessoa como essa, e essa é uma dúvida que a gente tem. Se eu tirar essa satisfação, né, se eu tirar esse desprazer e essa satisfação, o que é que eu coloco no lugar? Não é diferente do que nós estávamos falando, ele está exatamente reforçando aquilo que ele já tinha colocado e dizendo assim, né, é isso que Freud deixa para nós, um reposicionamento da teoria dele, porque a teoria dele, que funcionou muito bem no começo, estava começando a fazer água, os casos que não funcionavam, e aí os caras começam a apertar e ele, a grande mexida dentro da teoria freudiana, ela tem um grande motivador, que é a Primeira Grande Guerra Mundial, onde começam a vir os soldados traumas. Boa parte desses soldados não se recuperaram, morreram, inclusive. Sobreviveram à guerra, voltaram traumatizados, não conseguiam mais se encaixar na vida, foram definhando e morreram. Então, a grande questão e a psicanálise pode salvar essas pessoas? Tentativas foram feitas, inclusive com financiamento governamental naquela época, né? O exército estava interessado em recuperar essas pessoas, né? Isso vai acontecer também na Segunda Grande Guerra, aquele filme que eu falei para vocês lá, terapia intensiva, eu acho que é assim que chama, que é um índio também traumatizado, com dor de cabeça, é o Benício Del Toro, que é o ator, muito bom. Ele vai ser tratado de neurose, por um cara que é francês, que vem da Europa com as teorias freudianas. Segunda Grande Guerra. Nós estamos falando aqui dos anos 20. Anos 20 é a guerra de 14 a 18. Né? As duas guerras são marcantes para fazer mexidas nesses movimentos. Né? O movimento psicanalítico é um dos movimentos que é muito afetado por isso, porque começou-se a enfrentar um problema que se desconhecia, de certa forma.
Ir para uma guerra antes desta guerra, da Grande Guerra, né, chamada assim, era uma aventura. As pessoas se dispunham a... Não precisavam ser convocadas na marra. Era uma coisa para contar para o resto da família, era uma história, era uma aventura, claro, para aqueles que sobrevivessem, né? Porque eles andavam, né? Eles marchavam, eles iam de um país para o outro, eles iam conhecendo as pessoas, tinha uma coisa da interação entre os soldados, era muito bonito, já comentei isso, né? Nessa guerra, não, eles se enfiam num buraco. 3, 4 anos enfiado num buraco levando bomba na cabeça. Acabou com os caras. A guerra de trincheira famosa, né? Aí voltam esses soldados e eles dizem assim, e aí? E aí o Freud olha para isso e fala assim, não, pera, por que é que o cara sobreviveu naquele inferno e continua com o inferno dentro dele? Não era para ser assim. Porque para Freud o que existia, princípio de prazer. O que vale é a vida. O que vale é o prazer. Aí ele olha e diz assim, minha teoria está furada. Não funciona. Porque para esses caras o que vale é o desprazer. Eles querem morrer. Eles conseguiram sobreviver na guerra, mas eles voltaram praticamente mortos. E algo que mexeu com eles, que foi o trauma da guerra, né, poderíamos dizer, impede que eles voltem à vida normal. Né? A grande pergunta é essa. Ele diz assim, bom, o que está acontecendo com essas pessoas? E não se esqueçam, 2 filhos, acho que um morre na guerra, inclusive, 2 filhos dele vão para a guerra, e um volta doente, e não se recupera, até onde vai ter uma vida irregular, muitos problemas, quer dizer, estava dentro da casa dele o problema. Aí ele começa, porque era um cara, né, muito experiente, começa a elaborar e dizer assim, tem alguma coisa além daquilo que eu imaginava que existia, né, que é pulsão de morte. Ele recebe várias cooperações nessa hora. Uma delas é aquela que era amante do Jung, Wilhelm. Método Perigoso, mostra bem a história. Ela tinha sofrido tanto né, e ainda tinha aquela coisa de só ter prazer apanhando, né, putia nela, né, e ela sentia prazer. E ela diz assim, eu sinto a mesma coisa que esses soldados estão sentindo. Eu vivi um desprazer na minha infância e eu não consigo me livrar desse desprazer. Inclusive ter satisfação com ele. Uma satisfação. Quando ela apanhava, ela conseguia ter orgasmos. E ela escreve um artigo muito interessante, manda para o Freud. O Freud a recebe, a primeira mulher a ser admitida, né, na sociedade psicanalítica. Ela já estava estudando psiquiatria. E aí ela passa a ser uma das analistas que vai cooperar com o Freud. Ela quem traz essa ideia. A pulsão de morte é uma teoria da Spielrein, a teoria da mulher. E ele olha e diz assim, tem alguma coisa aí. E o que o Lacan vai dizer para nós, né? Mas isso não é compreendido até hoje. Os próprios analistas se enroscam com isso direto. Até mesmo com o comportamento do Jung com essa mulher, né? Que acaba sendo... O rompimento final deles é exatamente por essa postura. Então havia, vamos dizer assim, três coisas acontecendo, né? Os soldados que vinham da guerra e não se curavam, né? Essa experiência da própria Spielrein e os caras questionando, dizendo assim, boa parte do que nós fazíamos nem sabíamos direito, mas funcionava. E agora deixou de funcionar, não está funcionando. Não só com os soldados, né? Porque a Primeira Grande Guerra, inclusive, marca muito a vida na Áustria. A Áustria é o primeiro país que entra na guerra. O chanceler austríaco é morto e exatamente a Primeira Grande Guerra é deflagrada a partir desse movimento. Então, a Viena se torna um centro nervoso desse desequilíbrio ali da Europa. Então, muitas neuroses que estavam, de certa forma, meio escondidas ou controladas começam... Está acontecendo agora com a gente aqui com a pandemia. Várias pessoas que estavam, de certa forma, com dificuldades, mas estavam se virando, ficaram trancadas em casa e simplesmente piraram. Porque isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Começaram a ver parentes morrer, amigos morrer. Como é que é isso? Ó, você vê como é.
Porque tá ali na base, né? Então ele diz assim, isso para os americanos caiu como uma luva, dizer assim, é o ego, ego forte realiza, isso mesmo, né? Então vamos, né? A aceitação da psicanálise, né? Num primeiro momento, pelos americanos, até mesmo pelos alemães, até mesmo, né, pelos ingleses, foi por aí, dizendo assim, maravilha, é isso que a gente quer. Né? Aí o tal do Hartmann lá, aquele outro que era o terapeuta do Lacan, né? E mais um outro, 3, o trio lá vai para os Estados Unidos e forma a escola na base do ego. Então, não está neste racional, né, nessa coisa que eu posso controlar. É o contrário, é alguma coisa que está lá no bastidor e que te controla. É o mecanismo inverso. Então, é o que o Lacan falou assim, os americanos olharam para isso e disseram assim, não, o que manda aqui é o ego, vamos pegar o ego né? E ele falou, esse movimento não ficou só nos Estados Unidos, começou a contaminar, inclusive, a própria França. Muitos analistas da IPA, por isso que ele briga com a IPA no fim da história, ele diz assim, e eram mais favoráveis a essa linha, porque era uma linha muito categorizante, né? É mais ou menos o que ele fala aí. Este que é igual a este, que é igual a este. Vamos colocar todo mundo numa caixinha e moldar essas pessoas. Se a psicanálise tem essa capacidade de moldar, nossa, vai ser, inclusive, adotado pelos governos, pelos estados. Como aconteceu nos Estados Unidos, um apoio federal, né? Apoio do exército, apoio, né, porque, assim, estava sendo usada, inclusive, para fazer a cabeça da turma na guerra, que era essa psicologia do ego. Né? Perfeito, encaixa. Né? Então, diz assim, vamos brincar de um jeito diferente aqui. Né? Vamos olhar para esse eu, né, que é o sujeito do inconsciente, que está descentrado, olha como ele usa um termo interessante, em relação a esse ego. O ego é uma coisa e este eu, que é o inconsciente, esse sujeito do inconsciente, funciona descentrado, quer dizer, está fora do centro. Se o ego é central, este outro não gira da mesma forma que esse. Interessante essa cena, né? Porque é uma cena assim, tipo, é um outro que, inclusive, funciona de forma diferente e que comanda muita coisa desse outro aqui, mas está fora, está descentrado. Não tem como juntar, que seria a proposta do ego. Né? Este outro, que é o eu inconsciente, não tem essa capacidade de dizer assim. Porque ele não sabe se ele é contra ou a favor, ele é os dois ao mesmo tempo. Então, veja, a grosso modo, ele não tem opinião. É isso que atrapalha tudo, né? Não tem, quem tem opinião é esse outro. Esse tem opinião. Agora, esse outro, inclusive, pensa que a opinião é dele, porque ele está dizendo, eu tenho opinião. Só que esta opinião que ele está dizendo que ele tem, está influenciada por esse outro. Que, de certa forma, não tem uma opinião. Eu posso gostar e não gostar ao mesmo tempo. Eu posso querer e não querer ao mesmo tempo. Eu posso amar e odiar ao mesmo tempo. Uma coisa pode vir para cá e firmar uma opinião. Né? Até porque eu não sei muito bem, este eu egóico, não sabe conviver muito bem com esta dúvida. Entra em conflito com esta dúvida. O eu freudiano, de certa forma até o lacaniano também, este ego, ele é sintomático, ele é conflitivo. A famosa crise existencial. Não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Eu fico na dúvida. E aí eu até digo para as pessoas, eu falo, permaneça na dúvida. Ele está falando assim, não adianta, vocês estão querendo olhar só para um lado da história e o outro lado vocês estão querendo, porque vocês não entenderam direito o que o Freud falou, porque é bem difícil de entender, coisas como essa que nós estamos falando aqui agora não é fácil. Você diz assim, peraí, o eu é quem decide, mas ele decide baseado num troço que não tem decisão. Que história, né? É muito confuso. Se é muito confuso, o que eu faço? Eu esqueço esse lado aqui e fico aqui com o ego e tá tudo certo. Quem vai olhar para fora é esse ideal de eu que vai fazer o quê? Então tem um modelo da minha mãe, tem um modelo do meu pai, tem alguma coisa que eu preciso seguir. Que aí ele vai dizer que vai formar o superego.
E a sacanagem do Freud é que ele não deixa só o ego sozinho, ele separa. Né? A Freud é a parte consciente e a parte inconsciente. Tem um pré-consciente aí no meio, né, na primeira tópica, que faz essa intermediação. Lacan, inclusive, ele não aceita esse inconsciente freudiano. Ele vai para a linguagem, ele vai fazer um outro inconsciente. Então ele muda a terminologia, ele diz assim, existe um eu para dentro e um eu para fora. G e moi. Nós não temos essa determinação de dois eus, né? Ele põe a tradutora pôs aquele chavete, né, no eu, dizendo assim, quando ele fala desse eu, ele está falando do sujeito do inconsciente. Porque ele está resgatando isso e trazendo de volta, e dizendo assim, onde é que a psicanálise trabalha? Ela trabalha neste conflito que está aqui fora para tentar mexer em alguma coisa que está lá dentro. Parecendo é o sintoma é egóico. Você não diz assim, eu estou angustiado? Quem está sentindo angústia é o ego, não é o inconsciente. Talvez ele tenha lá um trauma, alguma coisa que está produzindo essa angústia. Então, quando a pessoa está dizendo para você que ela está sofrendo, é o ego dela que está sofrendo. Aí as pessoas entendem o quê? Então vamos tratar do ego. Funciona em algumas coisas. Não. Nós não temos a solução final. Mas para algumas coisas a gente vai saber claramente, não funciona. As pessoas passam anos tentando, né, terapias dessa forma, acabam desistindo, dizem assim, não melhorei, não resolveu, estou aqui ainda, né, patinando com as minhas questões. Então, será que a psicanálise resolve? Vamos tentar.